Bom dia, pessoal. Estamos aqui na etapa, né, onde enquanto os serviços do ofertado aqui no CRES com as lives, né? Hoje, 24 de setembro, a gente finalizando aqui o mês Setembro Amarelo, né? A questão do tema do suicídio. E desde já quero agradecer a todos e todas que estão sintonizados conosco, né, para compartilhar desse diálogo e trazer mais essa pauta para que a gente possamos trocar ideias de que maneiras e formas a gente pode estar contribuindo no nosso dia a dia de trabalho e também no nosso dia a dia no contexto sociedade. E aí hoje a gente está estreando com uma colega, né, que está dando continuidade ao seu trabalho aqui no CRES, e eu vou deixar que ela mesmo faça as apresentações dela, né, por assim ter um contexto assim de currículo muito bom, né, como psicopedagoga, e exatamente a pessoa que pode estar contribuindo conosco nesse qual iremos estar falando hoje, que é a incidência de casos de suicídios no contexto escolar e social. Meu nome é Josafá Medeiros, sou assistente social aqui do CRES, né? Estou participando de mais uma live aqui com vocês e vou dialogar hoje com a colega, onde ela também estará se apresentando e a gente estará dando continuidade a este tema hoje com vocês. Antes, porém, eu gostaria, só lembrando que, além, não iremos tratar aqui hoje, mas só lembrando a vocês que esse mês de setembro amarelo, também temos o setembro verde, né, que aí tem a questão das pessoas com deficiência, para que possa ficar lembrado sobre isso, e também para que a gente não só devemos tratar ou trazer os temas em tempos específicos, mas que seja uma diária, que seja um cotidiano para a contribuição de estarmos junto com a sociedade, até mesmo contribuindo para que essas incidências não possam acontecer. E aí eu vou deixar agora que a colega possa se apresentar e possa trazer aí o seu currículo junto com sua apresentação. Bom dia, Josafá. Bom dia a todos que fazem o CRES Camaragibe. Bom, meu nome é Ivanise Francisca, eu sou pedagoga do CRES, também sou psicopedagoga, tenho mestrado e doutorado na área de psicanálise da educação e saúde. E estamos aqui no CRES, realmente já fazendo esse desenvolvimento desse trabalho, né, junto com todos que fazem aqui do CRES. Como o tema hoje, e vamos iniciar a questão do índice de suicídios, né, a gente observa alguns relatos da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, com relação aos fatos de questões do suicídio, que geralmente ele acontece nas fases entre pessoas de 15 aos 24 anos, né, de idade, que são realmente jovens, né? Então, são pessoas que estão entre esses índices e nos preocupa muito em ver também a questão dos adolescentes, e principalmente os que vivem e estão referenciados em escolas, né, no qual a gente, como educadores, nos preocupamos muito com esses casos de índice muito grande de suicídio. Não só no Brasil, mas também no mundo, não é, Josafá? Então, esse tempo que a gente tem observado, que os casos de suicídio, ele tem tendência de aumentar por conta da questão
da vulnerabilidade social, mas também com relação a questões de políticas públicas, né, que sejam voltadas para a classe menos favorecida. Oi, E a gente sabe, você sim, traz essa questão do índice e, assim, você faz que tendem-se a aumentar. Mas com o atual cenário que a gente está passando a nível mundial, né? E trazendo uma particularidade para o Brasil, com a questão da pandemia, esses índices eles não já deram um salto bastante, assim, fora do imaginário? sim, do contexto, né? Quer dizer, houve um aumento mais gritante também por conta da pandemia, né? Então, nós vivenciamos esses casos de pandemia, que não só o Brasil, mas também o mundo inteiro, né? E a pandemia, ela tem constantemente elevado esses casos, por conta do quê? Do afastamento social, né? A maioria das sociedades, eles estão mais presos, né, em ambientes mais restritos e não tem muita questão de estar na convivência em sociedade. Isso aí também atrai essa questão da fala, né, em que o indivíduo ele não tem muito contato com o outro. Isso aí vai dificultando também essas relações. E através dessas relações também há o adoecimento, por falta do falar. Então, E a gente vê isso, sim. E a gente vê essas questões principalmente com relação o índice em aumento aos homens, né? Eles se matam mais por arma de fogo, que é o que a gente observa com relação ao levantamento da OMS, né? mas quando você Enquanto as mulheres, elas se matam mais por envenenamento. Quando A você gente fala sobre a questão observa. desses índices, a questão da arma, que antes mesmo antecede a questão da pandemia, mas você acredita que pelo que se comenta e a realidade do dia a dia, o que a gente vê, o que pode levar, principalmente trazendo para o nosso contexto em relação à questão escolar, o que pode levar um adolescente a cometer suicídio? Esse fato que você da fala, né, que o isolamento, isso pode acarretar que possa. Sim, porque nós, seres humanos, nós somos seres de fala. E quando a gente nos cala, o corpo fala, né? Então, tudo que a gente faz, a gente precisa de fala. E os adolescentes estão em fases de mudança constante. Não só a mudança corporal, né? Mas as mudanças também psíquicas e sociais. Então, quando eles passam a não ter esse contato com o outro, né, há um grande foco para o adoecimento. Porque o adolescente ele necessita de grupos. Ele se reconhece através do outro. Então, o adolescente ele precisa do outro, como a criança precisa do outro para se auto-reconhecer. E é nesse momento em que eles estão mais afastados da escola, eles não têm muito contato com o outro, que vem realmente acarretar os adoecimentos psíquicos também. Então, vem acarretar o adoecimento psíquico. Mas também a gente vê que, dentre essas outras formas que levam o adolescente, ou o jovem, ou a pessoa a cometer suicídio, principalmente na questão do ambiente escolar, a gente sabe que existem algumas questões, a exemplo de bullies, a exemplo de tirações, né, na linguagem que eles usam, né, que eles se sentem assim marginalizados ou excluídos e de alguma forma eles criam uma situação de perseguição que os levam a achar que o caminho mais fácil seria o caminho da inexistência. E aí, a esses que pensam ou que chegam a esse ponto,
dentro da questão índice, os meninos, eles são mais acometidos a isso do que as meninas, ou como é que a visão seria? Bom, Josafá, enquanto as meninas, ela tem tendência mais em questão de se cortarem, né? Geralmente na escola, quando a gente está lecionando, porque também eu sou professora, a gente constata dentro das escolas os casos em que as meninas, elas se mutilam mais do que os meninos, né? Enquanto isso, os meninos passam mais para a fase da agressão. Isso seja agressão verbal, né? Ou agressão física. Então, enquanto a questão e os meninos partem para a parte da violência mais física, as meninas partem para a parte da violência em agressão a elas mesmas. Começam a se cortarem, a querer chamar a atenção da família e daqueles que estão mais próximos através dessa forma. Mas a gente sabe que realmente os casos de suicídio é gritantes, embora que eles não são muito expostos, né? Muitas instituições, elas não falam a respeito do suicídio. O suicídio ainda é considerado um tabu na sociedade, né? Principalmente dentro das instituições. A gente observa isso no dia a dia. E torna-se também difícil para o professor até trabalhar isso dentro da escola. Porque, às vezes, até o próprio professor, ele não tem ainda esse preparo realmente para discutir o tema. Porque há um tema muito amplo, mas, ao mesmo tempo, que precisa também, não só da parte da instituição, mas também da parte de políticas sociais, que deveriam existir para ter esse acolhimento, né, desses alunos e também até o próprio professor. Ele necessita também desse cuidado para que ele possa realmente cuidar dos alunos, poder ter uma política voltada para esses cuidados, mas que existisse também profissionais que pudessem dar esse amparato dentro da escola. Porque você observa que a maioria dos professores, eles, além de ser aquele que está ali para lecionar as disciplinas, eles estão resolvendo outras questões com relações sociais, com base à saúde, né, tentando orientar de alguma forma. Mas seria importante que existissem políticas públicas, que a gente sabe que realmente já existe, que acontecesse a existência de outros profissionais dentro das escolas que pudessem fazer esse amparado com relação à instituição. Como no caso, não temos dentro da escola o assistente social, que é de grande relevância, né, para ter esses acompanhamentos dentro da escola. Também a questão do psicólogo, que é muito importante. Você sabe que na maioria das secretarias de educação existe um psicólogo, mas geralmente eles não estão atrelados diretamente às escolas para fazer um trabalho, né, psicossocial junto com algum assistente social. E nem daria conta, né? Geralmente o psicólogo fica centralizado na Secretaria de Educação. E a gente não vê esses casos, só passam a eles quando são realmente casos muito gritantes, que vá realmente à secretaria para que haja um acompanhamento. Mas que a gente sabe da necessidade desses profissionais dentro das escolas, isso aí é relevantemente. E aí a gente sabe a importância da descentralização desses profissionais, porque quando a gente concentra profissionais em um único lugar como núcleo e esperando que essa demanda ela venha a se dirigir até lá, a demanda é tão grande que a gente sabe que não vão conseguir pela quantidade de casos que surgem no dia a dia das escolas. Até mesmo porque a gente sabe que cada comunidade ela tem sua realidade diferenciada. A gente sabe que cada escola ela tem o seu cotidiano modificado, seja por algumas outras formas que já vem dentro desse contexto, tanto escolar como contexto social. Há exemplo de quê? De escolas que são localizadas em localidades
onde o índice de violência é muito grande e muito alto. E, às vezes, pela essa própria violência, alunos, eles são envolvidos, são atraídos, e que chega a um ponto que eles não encontram uma saída, e aí eles chegam a pensar exatamente na inexistência dele naquele contexto social. A exemplo de que se você tem um profissional dentro da própria escola, esse profissional ele vai ter condições de acompanhar o dia a dia juntamente com outros profissionais de cada aluno e, em especial, junto aos seus familiares. E aí fica mais fácil o monitoramento, fica mais fácil um acompanhamento, até mesmo fica mais fácil uma articulação entre a rede. Por quê? Porque você vai ter o psicólogo, você vai ter o assistente social dentro das instituições, dentro das escolas, onde esse pode fazer a ponte juntamente com o psicopedagogo e está também acionando os outros mecanismos e os outros equipamentos. Como, por exemplo, se a gente tem o psicólogo e tem o assistente social dentro das escolas, fica mais fácil esses profissionais eles articularem com os equipamentos, no caso do CRES, né? E aí vai poder fazer um trabalho de rede, onde vai acontecer uma maior efetivação de envolvimento desses profissionais para o atendimento aos alunos dentro das instituições. E sem contar que vai ajudar muito também o contexto do quadro de profissionais, no caso dos professores, onde eles vão poder atuar de forma maior dentro daquilo ao qual ele se propôs, que é a parte do calendário, do cotidiano escolar. Enquanto isso, ele terá o apoio desses outros profissionais que estarão na retaguarda, trabalhando esse contexto, não só o contexto da violação, mas o contexto da contribuição para as oportunidades que esses alunos poderão ter para uma vida futura, né? Exatamente, Josafá. O que você me traz aí é a questão da importância. A questão da escola, ela sempre está ligada a outras situações de políticas sociais, né? Existirem dentro das escolas, né? Não só aquele momento ali de ir lá, vamos supor, na secretaria ou solicitar um profissional através de outras redes, mas a existência dele dentro da escola já trabalharia de forma integrada, né? E essa integração realmente é que acarretaria a melhoria da qualidade de vida dessas crianças e desses adolescentes. Então, é isso que realmente eu foco. A escola realmente necessita desses profissionais dentro da escola. Porque, geralmente, através desse acompanhamento, integrados junto a assistentes sociais, psicólogos, junto com o professor, até para trabalhar também, Josafá, a questão do professor. Porque o professor é muito sobrecarregado dentro das escolas. Não é só com a questão da disciplina, é com a questão que vem também acarretar os problemas psicológicos também dos professores. Porque você sabe que hoje grande índice dos professores também adoecem, né? E não só os adolescentes e as crianças. Então, isso aí vai uma coisa puxando a outra, né? Uma situação ligada à outra. Então, se a escola trabalhada dessa forma, então isso aí vai influenciar também na sociedade. Enquanto programas de instituições terem mais saúde, educação, assistência, e também eu questione as questões das redes, da integração. Mesmo na escola,
Como o caso, essa semana a gente teve contato aqui com a coordenadora e ela nos explicou que tinha muita dificuldade com relação a essa questão da integração, porque nem ela mesma sabia as redes, qual procurar em determinados casos, né? Então, realmente a relevância é alta demais. A necessidade é gritante, apesar que ainda não se tem colocado políticas prioritárias realmente para auxiliar e acompanhar esses casos, principalmente na educação. Ô, Ivanise, a gente sabe que um dos fatores que levam um ser, seja jovem, seja adulto, a cometer o suicídio, uma das formas que isso se apresenta é a depressão. Na tua experiência, enquanto professora, enquanto profissional da educação, e também somando-se à experiência com assistência, você já chegou a perceber ou que outras formas as pessoas podem se apresentar com um índice que possa levar a cometer suicídio? Bom, Josafá, a gente sabe, né? Eu não sou profissional da psicologia, mas eu sou psicanalista, né? A gente estuda um pouquinho de cada coisa, né? Vamos lá estudar um pouco da psicanálise, já que entramos nesse foco com relação também à depressão, né? A psicanálise também a gente estuda esses focos. Geralmente a depressão, ela não é algo assim que vem à tona de imediato, não. Ela é algo construído. E a gente sabe, né, que tanto a depressão quanto outros casos de doenças psíquicas, ela é algo construído através de quê? Da própria família, do leito familiar. Isso aí vai se agravando no ambiente da escola, né? E parte também para a sociedade. E através desses casos que acontecem, geralmente são pessoas que vêm sendo negligenciadas, né, de alguma forma. Se está em grupo, às vezes não é aceitável por aquele grupo, não pertence àquele grupo, já começa as rejeições, e daí, a partir desse momento, começa a vir os bullying da vida, né? Em que muitas vezes esses bullying acontecem dentro da escola, com taxações, com questões de gênero, cor, raça e etc. Então, tudo isso aí vai influenciando as mudanças psíquicas dos indivíduos, né? E vai acarretar realmente a depressão, o isolamento, em que as crianças, o adolescente, ou até mesmo o adulto vai querer se isolar, não vai querer participar, né, das atividades na escola, ou das atividades em família, por ser o excluso. E justamente o que acontece através dessas inclusões vai levar o adoecimento psíquico do indivíduo. E aí parte as outras questões, depressão e outras doenças psicossociais. Uma coisa que a gente vê muito é quando as pessoas se chocam ao saber de um caso de um jovem ou adolescente que chegou a cometer suicídio. E muitas vezes esse fator ele já vem se apresentando de forma pelo comportamento, né? Assim, as reações, assim, o isolamento, o distanciamento, a forma que as pessoas que chegam a cometer previamente, elas, através de gestos, de atitudes, que é percebível que algo está errado. E aí, isso sendo percebível que algo está errado, você acha que as pessoas, elas, seja da família, seja da comunidade, elas podem se direcionar de que forma para esse jovem, esse adolescente, para poder procurar ajuda no sentido de encaminhar ou no sentido de indicar?
se isso for percebido na escola, a quem recorrer, a quem procurar? Geralmente, quando isso começa a acontecer, começa logo pela família, né? O ideal seria o quê? A família perceber e de imediatamente procurar o profissional, né? Para começar realmente um tratamento, né? Um acompanhamento para essa pessoa. Mas, com relação à escola, não existe o profissional também, o psicopedagogo, que eu não falei anteriormente, que é de extrema relevância também dentro da escola. Porque nem sempre o professor ele vai identificar todos os casos, né? Tem casos que passam despercebidos, mas que esses profissionais que têm um olhar diferenciado dentro da escola, então eles podem estar observando isso e entrando em contato com as famílias, para que as famílias possam ser também trabalhadas, né? E através desse contato com as famílias, poder encaminhar aos profissionais de saúde, como no caso o psicólogo ou outros profissionais que eles precisam realmente de acompanhamento, porque ninguém, Josafá, consegue sair de uma situação de suicídio sem um acompanhamento psicológico. Ninguém consegue. Porque Verdade. realmente a questão psicológica ela é agravada a cada dia, se não for tratada. Então, o acompanhamento psicológico ele vai tratar e vai sanar o problema e vai orientar a família também. Então, é necessário o encaminhamento desses casos para o profissional. Porque sem o profissional, não tem realmente como sanar o problema. Ele vai ficar se repetindo constantemente. Dentro do que você está trazendo e explanando conosco, a colega conselheira tutela plástica, ela traz o seguinte comentário, né, que o conselho ele tem recebido grandes números de casos em relação a crianças, que envolve crianças e adolescentes. E, assim, dá o tom assim, que precisa de maior atenção da saúde. E aí, como a gente sabe que realmente é um caso que envolve diretamente a questão da saúde, a gente sabe que precisa-se, além dessa maior atenção da saúde, precisa-se também da maior atenção das pessoas que estão por perto da pessoa. Porque são essas pessoas que vai poder identificar como está o comportamento e se há algo de errado nesse comportamento. E de que forma e ajuda pode se procurar. Não é isso? Exatamente, Josafá. Geralmente a família ela tem que estar no primeiro olhar, né? Então, quem convive com o outro é que vai perceber melhor as diferenças do outro. Então, nesses casos, realmente a família deve acompanhar e procurar os profissionais realmente de saúde. No caso da escola, a escola pode fazer o encaminhamento quando for detectado, mas essas questões realmente seria mais relevante ainda se houvesse solicitação, vamos supor, da direção da escola, da coordenação da escola, aos profissionais de saúde, para que fizessem palestra dentro das escolas, né? Conversassem com os educandos quando acontecesse alguns fatos ou tivesse demonstrando algumas situações já, né, de mutilação ou outras situações relevantes. Então, se esses profissionais estivessem também indo fazer palestras nas escolas, orientando, isso também já seria um grande avanço, né? É aquela questão da integração das políticas. Educação, saúde, assistência, entre outras. Então, para combater o suicídio, que a gente sabe que é uma coisa que sempre vai acontecer e que não vai deixar de existir, né? Porque a gente sabe que a questão do suicídio, elas também estão ligadas às políticas sociais por conta do quê? Do índice das pobrezas, né? Da necessidade também das famílias, porque muitas famílias às vezes passam por situações críticas e degradantes, né? Às vezes o desemprego, a falta de alimentação, a falta de medicamentos. Então, tudo isso vem a necessidade humana.
Então, através dessas necessidades, quando o indivíduo não tem como sanar suas necessidades, também pode entrar para a questão da doença psíquica, né? Por se isolar, eu estou me sentindo isolado por não conseguir um trabalho, por não ter um pão de cada dia para alimentar o meu filho, né? Por não ter oportunidade na vida do crescimento. Então, tudo isso aí vai denigrindo cada vez mais o ser humano. Ele vai se sentindo menor, né? Vai se sentindo cada vez mais degradado. Aí é justamente a política social, ela ampara de alguma forma, porque você vê, acontece de ter os acompanhamentos, os encaminhamentos, tudo, mas a saúde, ela é primordial. A gente vê que quando a gente não tem a saúde como primordial, aí começa toda a degradação da própria sociedade, né? Então, a saúde, ela precisa ter um foco e trabalhar na intersetorialidade junto com outras políticas, porque nem a educação, nem a assistência sozinha, né, consegue avançar muito. Então, a gente precisa realmente da integração de todas as políticas. E principalmente dos nossos governantes, né? Porque a nível maior, nível do governo federal, que vai se estendendo entre os estados e municípios, a gente sabe que precisa que os políticos eles possam estar aprovando leis que venham efetivar e dar garantia de sustentabilidade aos serviços para que a oferta possa chegar até as pessoas de forma com maior facilidade, né? E de forma com acessibilidade que se tenha o conjunto de serviços ofertados e que as pessoas possam se sentirem mais seguras. Você, na sua fala, você trouxe a questão de algumas outras formas e você citou aí a questão da mutilação. E aí eu me recordei que, mesmo antes da pandemia, surgiram alguns casos, a exemplo, principalmente das escolas, que foi através do meio de comunicação, que eram casos que adolescentes estavam se mutilando, cortando o braço, cortando a mão, perna, barriga, e se tinha alguma coisa pelo meio de comunicação da internet, que era a baleia. Como foi que foi trabalhado essa questão da baleia a partir do momento que houve uma cobrança a nível dos próprios professores dentro das escolas e a nível da própria sociedade, né? Porque até então a mutilação acontecia e os jovens eles davam alguma forma de se cobrirem, de esconderem aquilo, enquanto eles iriam acompanhando os passos que o programa ao qual eles se comunicavam pela internet iria dando o comando. Como chegou a inibir mais esses atos dessas pessoas ou desses grupos que, ao invés de propagar a vida, eles criavam meios para estar ceifando a vida de jovens? Bom, Josafá, como eu trabalhei em uma escola em São Lourenço da Mata, né, a escola Rosina Labanca, lá, quando começou esses episódios da Baleia Azul, geralmente nós convocamos, né, a comunidade escolar, que seriam os pais, e houve primeiramente uma reunião com eles, né, para eles terem um novo olhar com relação a essa questão de observação do que os filhos, né, assistiam e observavam. Por quê? Não só o episódio da Baleia Azul, mas existem várias outras situações com relação à internet que a família realmente ela precisa ter um outro olhar, de observar os seus filhos, né? Porque tinham muitos pais que deixavam as crianças na internet boa parte do dia e não observavam que programas eram esses que essas crianças estavam assistindo, né? E você sabe que a questão da internet ela tem os dois lados. Ela pode ter o lado educativo
realmente orientado, mas também ela pode ter o lado que vai levar à violência, que vai levar ao estupro, que vai levar a outras situações, né, a do suicídio também. Então, é necessário que a família observe, mas também a escola tem esse papel social. Então, o que foi trabalhado dentro da escola? Então, foi trabalhado algumas formas de teatro, palestra, incentivando as crianças, para eles se autoconhecerem e, ao mesmo tempo, eles terem cuidado com a mídia social, porque não é tudo que a criança pode assistir, né? Porque existem programas específicos para as crianças. E não deixar a criança usar a internet como ela bem quer, da forma que ela bem quer, e sem saber esses programas, porque é um risco muito grande, não só do suicídio. É um risco também para sequestros, né? E outras situações. De que quantas crianças não são sequestradas através dessas formas pela internet? Crianças não são abusadas, né? Porque o abuso sexual não é só aquele presencial, não. É aquele também que é inibido pelas vias, né, sociais, pela internet também. Quantas crianças não são utilizadas para cometer um suicídio através das mídias sociais, né? Então, são esse olhar que todos esses professores da escola trouxeram, né, para as famílias, para elas perceberem a importância de protegerem as crianças e o adolescente. A colega também. Porque a gente sabe que é o adulto que tem essa consciência de proteção. A criança, ela está ali por brincar, por gostar de brincar, do conhecimento para ela que é diferente, né? E muitas vezes, quando ela é agredida de uma forma psicológica, ela fica com medo, ela se inibe até de falar para o adulto. E fica sofrendo internamente, né? E através desse interno que vem as doenças psíquicas. É justamente isso. Ivanise, a colega também traz que muitas vezes a família também está adoecida e não consegue ter a percepção de que um filho ou algum parente está adoecido ou está nesses trâmites de depressivos a ponto de cometer o suicídio. E aí a gente vê que é uma providência que precisa ser tomada para ser trabalhada tanto o aluno ou a pessoa percebida, como também a família, porque essa família também ela já vem adoecida de um processo, né, que envolve essa questão do desemprego, a questão que hoje coloca muitas famílias que estavam em situação de pobreza, está na extrema ou em total miséria, e aí elas, de alguma forma, elas tentam suprir ou tentar se sentir pertencente ao conjunto da sociedade, mas se encontram impossibilitadas devido a tudo isso. E aí a fraqueza ou alguma outra questão as fazem procurar outros meios. E tem um senso comum, né, que algumas pessoas até usam. Porque cometeu o suicídio por falta de Deus. E a gente sabe que não é bem a questão da falta de Deus. E sim, é um processo de adoecimento onde o doente precisa ser visto pela sociedade como um sujeito de direito ao acesso à saúde, o sujeito de direito às oportunidades, o sujeito de direito a um outro olhar pela sociedade, pelo poder público, pelas organizações, né? E um sujeito que, sendo trabalhado, sendo assistido, ele tem muito a contribuir para quê? Para que se evite possíveis novos casos, porque passou por aquele processo e tem muito a contribuir para se evitar outros casos. É justamente isso, Josafá. O grande foco hoje é a família, né? O adoecimento psíquico, quando a criança já está demonstrando na escola as situações de mutilação e outras situações, geralmente parte da família. Então, a família está adoecendo. Então, é necessário que se haja políticas direcionadas para a família, né? A família realmente precisa de um novo olhar,
de um cuidado diferenciado, porque a maioria da família, hoje, elas têm necessidades que não são sanadas, com relação à saúde, principalmente, né? Às vezes vai ao posto de saúde, não tem um médico, precisa de alimentos, não tem. Então, essas situações que elas vão vivenciando dentro do leite familiar, vai realmente acarregar os adoecimentos, né? E a criança, ela está ligada, muitas vezes o esposo vai esmagar a esposa, ou a esposa vai agredir o esposo com uma certa dificuldade. Por quê? Falta, às vezes, de alimento, de um medicamento com a criança. Então, tudo isso vai gerando esse desgaste da família. As necessidades que ela vai buscar e que elas não encontram. E aí nos traz a remeter a um ponto de que a gente tem todo um sistema, tá? Tem a globalização, onde ela vem exigir do indivíduo que ele tenha a obrigação de obter bens, seja material ou seja bens que possa o colocar no contexto social, da sociedade. E aí a gente observa principalmente com a fase de adolescência, que é a fase da mudança, né? Que é uma fase que precisa-se de um olhar muito especial, e aí aquele adolescente ou aquela adolescente, ela se vê excluída por não ter o acesso àquele bem, e encontra outras formas e maneiras de talvez chamar a atenção. E aí, novamente, a gente bate na tecla de que é preciso que os órgãos públicos, políticas públicas aconteçam para garantir a inclusão de jovens no mercado de qualificação, no mercado de trabalho mesmo, né? Ou através dos projetos Jovem Aprendiz, Primeiro Emprego, entre outros, para que esses possam ter a oportunidade de contribuir também dentro do seu lar e dentro da sua família. Porque hoje o que a gente vê, grandes índices, até mesmo nas escolas, é que a gente encontra na frente das escolas, isso seja escola pública ou privada, né? Porque geralmente as pessoas gostam de achar que esses contextos só acontecem no quadrado das escolas públicas, que na verdade já foi provado que não, que nas escolas privadas também ela passa pelo mesmo processo, principalmente nas dependências dos portões, né? Que aí fica muito claro isso, e aí precisa-se desse olhar. Então, aí é preciso que todo mundo possa se juntar, que a sociedade possa cobrar e se tenha a oportunidade desses jovens saírem de uma situação de estar de conversa em frente de escola, porque escola, a gente sabe que a escola a gente vai com o intuito de aprender, de poder compartilhar com outros o nosso aprendizado e somar, não é isso? E eles possam, naquele momento de lazer, possam realmente ter a oportunidade, seja de lazer, seja oportunidade de se qualificar, seja oportunidade de trabalhar, e que possam contribuir para que no futuro possamos ter um país, possamos ter uma sociedade onde as pessoas tenham a oportunidade de pensar no outro, de olhar para o outro e a oportunidade de compartilhar com o outro. O que é de bem para um pode ser para ele também. Então, por isso que a gente defende essa questão da igualdade, é que o acesso possa ser para todos. Que o acesso não esteja limitado para uns e outros não, mas que esse acesso ele seja para todos. Como exemplo, o acesso à própria educação, né? Que a gente recentemente viu que foi aberto agora pelo o governo federal aos alunos que tinham ficado de fora o ano passado da questão do Enem, né? E isso afetou diretamente na parte psicológica de alguns alunos, porque eles se sentiram excluídos. E aí foi preciso uma pressão do conjunto
da educação, da própria sociedade e até mesmo de políticos, para que fosse revista essa questão e o direito a esses alunos fosse dados para que eles pudessem participar do processo de isenção da taxa para fazer a prova do Enem, né? Que aí é os meios que se tem de se garantir a esses alunos de escolas públicas o acesso à educação, o acesso à contribuição, o acesso a eles decidirem também o que profissionais eles podem ser e contribuir para a sociedade. É justamente isso, Josafá. A educação, ela precisa ter um novo olhar, né? Então, o que precisa realmente dentro da escola? Para que muitos alunos, eles não procurem a rua, em vez de deixar de estar assistindo a aula, né? Quantos alunos, às vezes, deixam de estar na aula para estar nas ruas? Às vezes, pode ser também a questão da atividade com relação à aula que está sendo trabalhada. A gente observa o quê? Que as crianças e os adolescentes, eles gostam de atividades culturais. Então, que tal trazer boa parte dessas atividades culturais que acontecem também fora da escola, para dentro da escola, né? Como no caso, a capoeira, né? As atividades culturais com relação ao frevo, a questão do caboclinho e tantas outras situações que parte da cultura que é essencial e chama a atenção desses alunos. Então, isso é algo que deve ser pensado, né, dentro das escolas. Através de quê? Com relação ao primeiro emprego. Então, por que não trabalhar com o aluno? Como formar o currículo? Né? Trazer pessoas de fora para apresentarem, fazerem palestra também dentro das escolas. Então, são vários meios que podem ser utilizados para trazer esse resgate cultural para dentro da escola e fazer com que esses alunos realmente fiquem na escola, né? E não seja o foco de estar lá fora, usando algum tipo de droga, né? Fumando, né? E usando outras situações até que é maléfico para eles e não benéfico para eles. Exato. Então, as escolas, e no caso as instituições escolares, precisam ter esse olhar para a sua comunidade, seu território. Então, se eu vou olhar o meu território, eu vou perceber a necessidade daquele território, né? Então, essa questão de trabalhar as instituições de forma integradas facilita, né, mais esse contato direto para que a própria escola seja beneficiada. E, no final de tudo, quem vai ser o grande beneficiado serão os próprios alunos. Com certeza. Poderão dar grande proporção de contribuição para uma sociedade melhor. Você trouxe um ponto que você falou aí sobre a questão das escolas, para ter alguns cursos, sobre a questão de como formular um currículo e tal. E aí você me fez lembrar que esse papel, inclusive, o CREA está fazendo, né, aqui em Camaragibe, né, com os cursos que acontecem online e algumas vezes presencial, porque devido à situação realmente da pandemia, a gente não pode estar aglomerando as pessoas. Mas online o curso acontece e a gente vê a participação de adolescentes e jovens vindo se inscrever e participando desses cursos para poder ter um enriquecimento da forma de como vão preparar o seu currículo para que eles possam obter uma oportunidade nessa selva que é a oportunidade para o campo de trabalho, né? Exatamente. Quanto maior for a oportunidade para os alunos dentro da escola, mais oportunidade vai ser também para a própria sociedade. Porque, afinal de contas, a educação é a que transforma, né? A educação, ela transforma o indivíduo, porque é através dela que vai se formar os profissionais. E esses profissionais é que vão direcionar, né, a própria sociedade. Então, o professor, venho falar novamente, né, no foco do professor, que deveria ser mais valorizado, né, profissionalmente, e também com relação
a sua formação, né? Então, quanto mais formação e condições para esses professores participarem de palestras, né? Dar continuidade aos seus estudos na área de especializações, mestrado, doutorado. Então, abre mais um leque de conhecimento e faz com que esses profissionais estejam mais preparados para o exercício da cidadania, né? Então, ainda foco muito, Josafá. Gostaria muito que o nosso país valorizasse essa classe. Por quê? A gente vê muitas perdas salariais com relação ao professor. A gente verifica a questão aí dos precatórios que estão aí há quase uns 10 anos praticamente, ainda para ser pago, que é direito realmente que está na lei e que não foi cumprida. E até agora esses profissionais estão aí lutando. E é importante para completar na sua fala, que além desses profissionais que você traz da educação, o próprio trabalhador, ele sentiu na pele, né, a desvalorização do trabalho quando não se teve aumento de salário. Isso, o trabalhador em todos os índices, em todas as esferas. Isso, nós também, enquanto profissionais da assistência, profissionais da saúde, profissionais das indústrias e metalúrgicas, entre outros, né, que vem tentando sobreviver com uma situação de um país que está totalmente, podemos confirmar, desgovernado, né, que não se oferece uma estrutura para que as famílias possam viver dignamente, né, com os seus filhos, com a mãe, o pai, seus entes queridos, para que possam dizer assim, eu vou chegar hoje na minha casa e com o suor do meu trabalho, que eu pude garantir que a mesa vai estar cheia, que a geladeira vai estar cheia, que meu botijão de gás eu vou ter condições de comprar, né? Porque hoje você vê as famílias tendo que estar cozinhando na lenha, no álcool, que oferece grandes riscos para as pessoas de acidente, tendo que estar cozinhando com álcool porque não tem o dinheiro para comprar o gás, entre tantas outras coisas. Então, é preciso que tudo isso venha funcionar para poder as famílias viverem, o ser possa viver dignamente no seio da sociedade, né? Ivanise, você está chegando... Eu quero colocar uma questãozinha muito rápida. Fique à vontade. Então, toda essa questão que a gente vê da sociedade, dessas necessidades, ela vem causando constantemente esses adoecimentos psíquicos que levam ao suicídio, que levam ao estresse, à depressão, ao abuso das drogas, né? Então, tudo isso aí é causado por uma sociedade que está precisando ser cuidada. Então, precisa-se haver políticas e um novo olhar para a população, para que esses índices não comecem a extravasar, porque o que vai acontecer é isso com a sociedade. Cada vez mais os índices de doenças psíquicas vão aumentar. E aí, Ivanise, estamos chegando ao final da nossa live de hoje, né? Com a grande contribuição e participação da sua estreia aqui nas lives do CRES, né? E seja bem-vinda também. Não podemos deixar, nesse contexto de falar de educação, mesmo que numa situação de índice de suicídio, para que possa se ter uma educação mais inclusiva, a gente não poderia deixar de parabenizar em memória o saudoso Paulo Freire, né, pelo seu centenário. É isso? Centenário do Paulo Freire. Riquíssimo, né? E aí trouxe grandes questões para que a educação pudesse avançar e ter novas perspectivas e esperanças. Quero agradecer de antemão a presença e participação de Silvia Azevedo, Chive 4726, a psicóloga Leila Costa, né? Ao CRAS Riacho do Meio, que sempre está conosco, sempre batendo o cartão, firme e aí perseverando conosco aí nas lives. Também Liliane Vieira, Carla Fernanda, Brother Marcos, Marcos, Samara, né? Anderson, Tali Fiuza,
Adelina, Luzia, Alessandra, Plácida, Mariana, Alessandra. Ildete, Granda, eu acho que é isso. Elcione Araújo, Talita, Anselmo, Leisa Barbosa. Aqui tem Eca Capacidade, Mariana Lopes, Andréia Carla, Penélope Charmosa, Rede de Enfrentamento em Pernambuco, Ré Machado, eu acho que é isso, Ré Machado, em Foco, o CAPSE 2021, Maria da Luz Silva, Milka Divino, Maiane Jesus, e aí a gente vê, né, um grande time de pessoas que somam conosco a preocupação de dialogarmos e debatermos um tema que não fique só neste mês, mas que seja algo discutido dia a dia para que possamos inibir, para que possamos fazer com que esses índices eles sejam os mais baixos possíveis e que tenhamos a certeza de que as oportunidades irão surgir e com certeza a gente não vai aproveitar a oportunidade para deixar de comprar o feijão para pensar em uma arma que não vai trazer vida e sim trazer morte e desgraça às famílias. E quero agradecer ao conjunto da equipe aqui do CREAS, né, que vem todas as sextas-feiras trazer e compartilhar com você temas que possam contribuir dentro dos serviços e que os nossos usuários possam ter acesso de alguma forma. E também para que possa chegar até os nossos políticos, em todos os níveis, para que também possam estar somando na contribuição de políticas públicas eficazes e eficientes. E aí fica o meu agradecimento e vamos sextar, pessoal. Muito obrigado, fiquemos com Deus. Agradecemos a todos, especialmente também a participação de Alexandra Barbosa, viu, Alexandra? Foi ótimo lhe rever aqui. Foi um prazer enorme estar participando desta live com todos vocês. E vamos deixar aí Paulo Freire, né? Que a educação, ela transforma o ser humano e o ser humano é que transforma a sociedade. É isso aí. Isso aí. Parabéns a todos por estar participando. Nossos agradecimentos.